Ah, que maravilha. Tô curtindo essa parada de ficar vindo aqui, viu? Mas já tem suco de limão sem ser de caixinha? Acabou de caixinha. E agora, o que tem? Nada? Não tem nada. Me deixou Hum. triste e sem amparo. Oh, não. Oh Bom, não, o que será da minha vida agora? Será que Deus irá me salvar? sim, será que conseguiríamos fazer esse trabalho? Não sei. Se eu serei forte e vou persistir na minha luta contra o meu desejo de querer suco de limão natural. Então, Zé, vamos a essa próxima parte do Livro dos Espíritos. Que Podemos? interessante, não? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Nós bem? podemos tudo. Você deseja? É bom para você? Olha, essa parte nós temos que decidir primeiro como nós vamos fazer, porque as perguntas dependem de uma classificação que foi feita no livro dos Então a gente espíritos. classifica. Por que Tudo dizer que o bem. livro está errado? Não, é só para ver como que a gente vai falar. Então, primeiro a gente tem que falar disso e depois voltar às perguntas. Tá bem, assim que você estiver fazendo as colocações, se eu achar adequado e os campos e quem nos sustenta também, a gente interrompe e dá algum pitaco no livro, mas não tem problema. Fica tranquila, vamos gozar das informações. Vamos fazer. E aí a gente, então, lê a maneira como foi a classificação ou a gente simplesmente dá um resumo de como foi a Não, a classificação? gente lê a classificação, respeitando os campos, respeitando o livro, respeitando quem traz isso como verdade absoluta, e aí a gente dá o nosso ponto de vista sempre dentro de um respeito. Tudo bem. Então vamos começar sobre como foi feita a escala espírita. E, e há umas observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Só Para um eles, o pensamento. ponto. Tudo bem. Desculpe. Não, mas é isso mesmo. Tem que colocar os pontinhos e a gente vai parando. Para quem analisa isso, expressar da consciência é insensível. Você não sente a sutilidade da diferença dentro da unidade da expressão. Porém, após transpassar o ego e grau de consciência, a interpretação de quem concerne a energia indivisível da unidade sobre graus e sente a sutilidade do processo evolucional, do conceito evolutivo, do qual você, minha menina, sente o mundo hoje de uma maneira diferente do que sentia 20 anos atrás. E nota a sutilidade e percebe as diferenças conscienciais, e logo dizer que é insensível à diferença é uma incoerência ou incongruência quando você não coloca esse ponto. Eu
dentro das minhas limitações, colocaria um ponto de observação e uma nota no rodapé. E é o que estamos fazendo. Por favor, continue. Sim, eu acho que o Kardec fez essa explicação porque eu acho que os espíritos em si não estavam dando muita importância a fazer uma classificação. É E porque, cientificamente, dentro da sua época e o seu contexto histórico, foi importante. A classificação não coloca uma nomenclatura em escada, mas separa para o entendimento. A interpretação sobre tal processo de estudo que trouxe uma não entendimento à base. Mas, por sim, favor, continue. então ele disse que para os espíritos o pensamento é tudo. E deixam-no a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Acho que Kardec estava tentando dar o sentido de que essa classificação, quem formatou e tudo foi mais uma coisa em simbiose com as informações que ele estava recebendo, mas foi uma coisa mais dele. Dentro da interpretação dele, com todo respeito a ele, mas se conectando aos campos, é possível alegar que o pensamento é o aglutinar do próprio transpassar da essência do macrocosmo, que em si é mental e o pensar é um pulso e o pensamento é uma contração. Então, dentro dessa explicação, nós damos total razão a tal argumento. Entendível que o processo a qual a linearização e expressão é um contexto dos espíritos nesse manifesto, mas também se enquadram no mesmo contexto do pulsar, do pensar e do aglutinar, de um pensamento. Aglutinamento. Tá bem? Sim. Então ele continua, façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como nesse mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese e a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se agem. Só um ponto, Sim, perdão. Quando eu entendo que conhecimento é o aglutinar de tal pensar, de tal pulso, eu logo me disponho a entender que o sentir e o conceber diante do acolher do todo, indivisível, que já tudo sabe, é apenas como pegar uma concha e colher o que se precisa do próprio infinito. Então, o ignorante, diante dos espíritos puros e ignorantes, tem acesso a tudo através do transpassar da sua própria essência, mas não concebe diante da interpretação da própria sutilidade. Assim, eu dou um contexto explicando a forma que não só ocorre no que ele diz, mundo astral, mas sim, diante de minhas limitações, coloco a forma com que ocorre em toda a realidade. Diante da mesma realidade que ele esteve, nós estamos em agora, em manifesto. Assim, eu dou conotação de ignorante e de saber. Eu dou conotação de espírito inferior ou superior, porém dentro do mesmo mapa ou da mesma equação, da mesma linguagem, mudando fatores. Entendeu? Por isso que houve e há a interpretação diante de uma nomenclatura ou diante de uma classificação espiritual.
onde se vê necessidade de colocar medo e desconhecimento, pois eu não sou tão evoluído, quando na verdade é a minha ignorância sentida que me dá meios e acesso a colher todo o saber do todo. Entendeu? Sim, e também nos campos daquela época havia esse um pouco de... Não se entendia muito os estados pré-racionais, então se valorizava o racional e o pré-racional era inferior, e agora, chegando nos estados pós-racionais, se vê que o pré-racional tem muito valor. Então... De fato, lembrando sempre que as colocações são feitas sempre respeitando o contexto histórico e momento na qual tal informação foi criada, ou gerada, ou concebida. Mas não é uma regra, é apenas uma reinterpretação diante do meu ponto de vista, aonde, diante da minha racionalidade, eu vejo sentido. As consequências sobre a interpretação de tal conteúdo, que não é ruim, é magnífico. Sim. Então aí ele fala de Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem suas características. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram grupos e classes. Não sei se você Foi assim que nota, perdão, não sei se você nota, mas toda essa explicação é uma justificativa porque ele deu nomenclatura. Ele está se Sim. justificando de por que usou aquele método diante das suas limitações. E não está impondo, quando na verdade a interpretação sobre tal texto apenas dá um escudo a quem deseja impor um método ou uma verdade. Na Sim, verdade, ele está dizendo que não tem verdade, tem interpretação, e disse que não tinha tais informações para afirmar tal conteúdo. sim, e nessa última parte, ele está lembrando a gente que o mapa não é o território. Então, De um fato, sistema de classificar plantas em grupos e tudo isso, não é a planta nem as características em si da planta que existem além e continuam a existir mesmo que você não tivesse essa classificação. exato, pode continuar. Me desculpe por interrompê-la bruscamente, né? Não, mas vai colocando os pontos, olha, porque é longo o parágrafo. Foi assim que também nós procedemos. Nós não inventamos os espíritos nem as suas características. Nós vimos e observamos. Nós os julgamos pelas suas palavras e seus atos, e depois os classificamos por suas semelhanças, nos baseando em dados que eles mesmos nos forneceram. Os espíritos em geral, então agora ele vai começar a classificação. Os espíritos em geral admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que nós fizemos com a ajuda dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Só um ponto. Diante de uma interpretação, digamos, continental, tal afirmação tem total sentido e diante do grau de consciência planetário, naquela época também. Mas se você olha a nível global, a mesma afirmação não tem tanto sentido, assim como algumas leis fazem total sentido para alguns países e são irracionais para outros. Alegar que os espíritos são isso ou são aquilo, denominando faixas ou locais, fazem sentido a um grupo e a um processo. Porém, o mesmo ser
altamente evoluído se coliga ao outro que se diz não evoluído diante tal afirmação, faz com que ele aprenda imensamente a partir da resiliência. Então é um contexto, eu não vou dizer errado, porém é um contexto onde podemos olhar dando um passo atrás. Elipses, entende? Sim, sim. É um conceito que... Bom, então vamos continuar. Porque é um conceito que cria certos filtros, e esses filtros podem servir ou não servir, e podem criar algumas limitações depois, mas fez sentido para aquela época. Faz sentido ainda. Ainda é usado o mesmo conceito. Eu apenas estou dizendo que podemos olhar de um passo atrás, pois o planeta nos permite. Então, vamos seguir. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si as características de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível se apreciar. Tudo bem? Perfeito. Sim. Então agora a gente vai começar então, o livro começa a descrever a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. As características gerais da terceira ordem, espíritos imperfeitos, são a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos os espíritos nessa classe são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência... Sim. Trazendo para a nossa realidade. O que é bem ou mal é uma interpretação diante do ponto de vista e de observador, não é? Sim. Diante disso, nós temos uma base para dar uma mesma interpretação às três classes. Diante do observador, eu tenho um sentido de uma moral e um fator que me dá condições de interpretar bem e mal. Diante disso, eu tenho um processo de observação onde eu denomino e enquadro três classes diante dos próprios observadores, comumente, e concluo uma simbiose. Então, assim, há condições de determinar um certo padrão, reconhecido ou não. Assim como dentro do número infinito de π, você consegue estabelecer qualquer padrão e achar seu nome ou o nome de qualquer pessoa no planeta ou qualquer tipo de mensagem. Pois o infinito de possibilidades lhe dá condições de interpretar o infinito de condições. O espírito é muito mais do que um padrão, ou uma linguagem, ou um conceito de observação ou interpretação. Mas podemos continuar. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Estritos Sim. conhecimentos...
Perdão, pode continuar. Eu só disse sim para continuar, para dar uma afirmação. Sim, é porque, bom, essa classificação deu origem a certos processos quando, por exemplo, algumas entidades que trabalham na Umbanda inicialmente se manifestavam nos centros espíritas, né? Porque Se manifestam ainda. se manifestam e muitas vezes tem que usar outra roupagem para poderem se manifestar, para poderem. Usam só em respeito, né? Eles usam porque gostam também. Dá para vir como médico e curtir a maior parada, a maior brisa lá, não tem isso não. Não vem por caridade, eu vou lá como médico porque eu tenho que ir assim, ó, respeitinho, coitadinho de mim, não é assim não. Não tem que nada, mas Eu sei, não tô respondendo para você, eu tô respondendo para todo mundo. não, mas é porque me veio na cabeça o próprio processo de fundação da Umbanda, né? Aí o médico fala, eu tenho que ir lá como preto velho, olha como sou caridoso, pra puta que pariu, ele vai lá curtir como preto velho, é muito bom. Você acha que é caridade vir aqui falar com você? É uma satiração, negócio legal, é igual fazer festa, né? Não, É cada uma que alguém eu vai, escuto, viu? alguém vai conversar na mesa do bar por caridade? Tem gente que tem certas patologias aí, precisa de fazer certas coisas e trabalhos, e a consciência é uma só, o conceito da psique não é diferente do espírito ou do mesmo espírito encarnado ou não. Né? Tá bem, vamos continuar, porque senão a Vamos gente começa a continuar. brincar e Sim, esquece olha, do livro. porque tem muito, vai ser uma conversa de várias horas. Olha, restritos conhecimentos têm essa classe de espírito das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem que usam, As grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. E aí o espírito superior vem e fala que não tem verdade nenhuma. Meu Deus, isso é um paradoxo. Me deixa confuso. na Vamos continuar, linguagem, desculpa. na linguagem que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, Só para um ponto. puni-los. Perdão. Desculpa ser só logo no lado de Deus. Olha, meu Deus, eu parei É na porque a hora de última falar de frase, Deus. então, a última frase desse parágrafo, Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Meu Deus, Olha, que medo. Ó. Se nós incansavelmente falamos que o espírito continua vivendo em uma outra faixa, dentro de uma outra percepção, onde o uso energético é menos intenso para que haja manifesto, ele evidentemente e consciencialmente, pois a própria ciência nos prova que a natureza não dá saltos. Eu falo a própria ciência para ser compreendido, eu quero que a ciência se for, mas por desculpa, aí eu tenho o conceito de transição e de ampliação consciencial, mas é um contínuo do que ele tinha em vida. E se ele tem patologias de culpa e conceitos existenciais dúbios, falta de segurança, se eu tenho menos energia para que haja manifesto, essas dificuldades e inseguranças serão muito mais intensas. E é só isso que acontece. Não há nada demais. Dizer só isso seria um pouco complexo, né? Mas é isso que acontece.
Entende? Sim. Porque se a natureza não dá saltos e eu preciso de menos energia, o que alguns espíritos dizem que esse corpo é uma proteção, faz total sentido. Porque eu preciso de mais energia para manifestar, então eu tenho meios de trabalhar patologias com mais gentileza. Então elas só se manifestam nessa encarnação. Por que eles encarnam? Porque é um sentido lógico, físico. Padilha disse que a sua cabeça fez assim. Pô! É, fez mesmo. Mas e esse conceito? Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Isso aí é uma interpretação diante do acúmulo de espíritos e os campos morfos que nos propõem condições e influências diante da percepção da realidade. Então, tudo que alguém emana, e se nós nutrimos, captamos. Entendeu? Sim. Então agora ele vai. Podemos seguir? Agora, se eu não sei as informações dos campos, se eu não entendo que tudo é vibração e etc., eu digo que isso aí é tudo que eu penso de mal, eu sou santo e é culpa do espírito mal. Olha o que é a interpretação, né? Sim, vem sempre de Onde fora. Vem chegamos? sempre de fora. É. Agora, se eu entendo que todo mundo pensa algo mal, porque algum dia eu pensei algo mal também, eu tiro a minha calcinha fedida e cheiro a minha cueca com cheiro de cu. Sim, sim. E aí me torno responsável por aquilo que eu penso e vejo e interpreto e aceito. Exato. Ou como a Padilha Quando diz. terminar essa explicação, a gente vai parar e outro dia a gente continua com as perguntas após tal afirmação, ok? Sim, eu ia falar como a Padilha diz, você olha mais as propostas que você compra do mental. Sim, exatamente. É uma questão de sensibilidade, de se notar. É um salto. É um verdadeiro salto. Porque você faz a energia funcionar em câmera lenta e tem tempo para enxergá-la. Porque se tudo se manifestar imediatamente e não haver consciência, você não compreende os fatos, assim como ocorre aqui. Às vezes você é intuído, mas nem sabe, pois você é tão enraizado ao eu que você projeta de si mesmo, que você não se nota diferente e não se integra. Mas enfim, papos para outros momentos. Sim. Bom, então a próxima parte ele começa a subdividir essa categoria em classes. Então, isso a gente vai fazer em um outro momento, pois a introdução foi realizada. E a partir da integração de tais energias junto aos campos, vamos nos dar suportes para integrar essa outra parte. Tudo bem? Ok, combinado. O que você achou? Não, achei que ficou ótimo. Isso aqui é como comer uma baleia, né? Então a gente vai mordidinha, mordidinha. Porque é importante entrar em contato com as egrégoras que sustentam esses campos, porque quando nós emanamos tais afirmações diante do padrão energético desse menino, do seu e todo o conluio, isso pulsa e meio que gera um terremoto nos alicerces do ego dentro desses conceitos. Então é uma coisa que a gente faz sempre respeitando a todos. Como o Trancar diz, várias reuniões são feitas para que sejam desconstruídos certos medos que para alguns ainda são necessários. Mudamos o planeta. Sim. Está bem, muito obrigado e até breve. Até breve, até a próxima. Gratidão. Até.